Romanos capítulo 9, versículos 6 a 13. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Os comentários destes versículos. Versículo 6. Ao entrar numa nova fase do seu argumento, Paulo procura provar a justiça de Deus em escolher a quem ele quer. Devemos ter em mente o caráter de Deus e a preocupação do seu servo. Deus não é um tirano que arbitrariamente lança fora alguns e levanta outros para abençoá-los. Ele é um Deus de misericórdia. Realmente a palavra traduzida ter misericórdia ocorre 7 vezes nos capítulos 9 a 11 e somente uma vez no restante da carta. O substantivo misericórdia também ocorre 2 vezes nestes capítulos e somente uma vez no restante da carta. Da mesma forma, Paulo não deve ser visto como alguém que tem prazer nas dificuldades dos judeus. Ele escreve como um homem quebrantado, sobrecarregado de tristeza e angústia, antecipando algumas críticas que viriam contra Deus por não ter cumprido suas promessas a Israel. O apóstolo começa por defender a palavra de Deus. O propósito de Deus não falhou? As promessas feitas a Israel estavam intactas? O irmão Harold John dá uma descrição gráfica. Ele descreve Israel como carregando os privilégios num vaso durante séculos. Com o passar do tempo, as mãos ficaram fracas e finalmente deixaram o vaso cair e os privilégios caíram por terra. Não estão, porém, perdidos. Harold John continua: não há nenhum destes privilégios que não está com a igreja agora espiritualmente. Israel os teve na carne, nós os temos no espírito, e quando a igreja for arrebatada, esses privilégios todos voltarão a Israel, que os terão novamente puros e completos. Este pensamento é interessante, sem dúvida, faz-nos lembrar que os propósitos de Deus não foram frustrados pelo fracasso de Israel. Nunca foi a intenção de Deus que o termo Israel fosse entendido como a descrição de uma nação, como Egito, Grécia ou Roma. Deus não estava limitado a um povo que habitava na Palestina e que baseava nisto as suas reivindicações de favores divinos. Se era isto que Deus pretendia, havia outros cujas reivindicações, como descendentes de Abraão, eram igualmente válidas. Portanto, a afirmação de Paulo de que nem todos os que são de Israel são israelitas é explícita, e ele começa a provar isto nos versículos que seguem. Versículo 7. Alguns poderiam argumentar que apresentar o Evangelho como oferta de bênção ao gentio indicava que Deus falhou e não cumpriu as suas promessas a Israel. Pode parecer que os privilégios dados à nação realmente não tinham valor e que a posição singular de Israel estava perdida para sempre. Veremos que este argumento é falso. Numa série de citações do Antigo Testamento, Paulo responde às objeções daqueles que pensavam ter razão de reclamar contra Deus.
Vindicando a maneira como Deus tratou com Israel no passado, o apóstolo apresenta a questão de descendência natural, citando Gênesis, capítulo 21, versículo 12. Os judeus eram, sem dúvida, israelitas por descendência natural, mas contar com isto era um erro grave. Os judeus eram, sem dúvida, a semente de Abraão, mas Abraão foi também o pai de Ismael e dos filhos de Quetura. Se descendência natural era o que tinha valor, então Ismael e os outros tinham um direito igual. A promessa de Deus, porém, não se baseava nisto. Foi feita de acordo com sua escolha soberana, sua própria eleição por graça. A citação feita por Paulo para apoiar sua colocação vem de Gênesis capítulo 21, versículo 12. Embora Abraão intercedeu por Ismael, Deus declarou claramente que a sua soberana escolha era Isaque. Com isto, os judeus não discordavam. Ismael não tinha lugar e foi, portanto, posto de lado. Porém, Deus, na sua misericórdia, tinha outras bênçãos para Ismael. Mas quanto às promessas a respeito da vinda do Messias, Ismael não estava nos planos de Deus. Isaque era o filho da promessa. Desta linhagem viria o verdadeiro descendente. Nesta altura, portanto, o argumento provou claramente ser descendente de Abraão não significava direito automático ao favor divino. Ismael também era filho de Abraão e seus descendentes teriam o direito legítimo de serem reconhecidos se a descendência natural fosse a única coisa necessária. Paulo estava afirmando que era possível ter um direito legítimo e ainda não ser um dos filhos da promessa. Portanto, Deus não estava limitado à nação de Israel. Nem todos os que são de Israel são israelitas. Versículo 8. As palavras, isto é, apresentam a explicação, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus. Os descendentes de Agar e de Quetura eram descendência de Abraão, mas não foram a descendência que Deus escolheu. Quanto a Ismael, ele veio do erro de Sara quando ela pensou que já tinha passado da idade e que poderia ter filhos. Gênesis capítulo 16, versículo 2. Parecia que a promessa que Deus deu a Abraão em Gênesis 15, de que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, não poderiam ser cumprida através de Sara. O raciocínio humano, que tirou esta questão das mãos de Deus naquela ocasião, trouxe resultados tristes, mesmo naquela época, e através dos anos tem causado constantes problemas aos filhos de Israel. O relato de Gênesis deixa muito claro como Isaque nasceu. Ele não era o filho da carne, ele não nasceu segundo as leis da natureza. Quando ele foi concebido, sua mãe, há muito, tinha passado da idade de poder ter filhos. Contudo, ele era o filho da promessa e, através dele, a linhagem real, que um dia traria o Messias, seria estabelecida. Os descendentes de Isaque são considerados filhos da promessa. Os filhos de Ismael são os filhos da carne, mas como Isaque nasceu como resultado de uma promessa, assim também os seus filhos são descritos como e com as mesmas palavras, são os filhos da promessa. Entretanto, se não fosse pela soberania de Deus, eles não teriam nenhum direito ao favor divino. A escolha de Deus não dependia da carne, mas sim da sua própria decisão inescrutável. Os filhos de Israel não eram filhos da promessa simplesmente por serem descendentes de Isaque. O privilégio lhes foi imputado. Se não fosse a intervenção de Deus, Abraão e Sara jamais teriam um filho. Da mesma forma, os filhos de Abraão, através de Isaque e Jacó, nunca seriam a nação privilegiada se não fosse a misericórdia e a soberana escolha de Deus. Versículo 9. Dando sequência à sua defesa da justiça de Deus na sua maneira de tratar com Israel, Paulo desenvolve a ideia de soberania divina. Em mais uma referência ao Antigo Testamento, ele menciona Sara e escolha de Sara é para ser mãe
do filho da promessa foi prerrogativa unicamente de Deus? Ninguém ousa questionar o direito de Deus de fazer como Ele quer. Deus não está sujeito a leis? E se Ele escolheu fazer um milagre usando Sara, isto era privilégio seu, de Deus. Ele não tinha que prestar contas pelos seus atos a nenhum homem ou qualquer inteligência criada. Seus caminhos são inescrutáveis. A objeção baseada em descendência natural é indefensável quando consideramos a idade de Sara. Se não for a intervenção de Deus, não haveria descendência natural alguma da qual os judeus pudessem se gloriar. Ismael poderia ter se vangloriado. Ele nasceu da força da carne. Seu direito à descendência natural era incontestável. O mesmo não poderia ser dito de Sara, nem num grau menor de Abraão. Portanto, o judeu tinha de reconhecer ao Deus da promessa. Para ter aceitação com ele, com Deus, teria de ser como um dos filhos espirituais de Abraão. Mera descendência natural não tinha valor. Versículo 10. O argumento do versículo 9 agora é considerado. O apóstolo Paulo passa da consideração dos descendentes de Abraão para uma consideração dos filhos de Isaque. As primeiras palavras, e não somente esta, indica que o versículo 9 não terminou o seu argumento. Ele vai ampliá-lo, introduzindo Rebeca e seus 2 filhos. Algo muito notável aconteceu por ocasião do nascimento dos 2 filhos. Esaú, que nasceu primeiro, não foi o primogênito. Aquela posição de honra foi para a Jacó, o mais novo. O argumento que Paulo apresenta é que estes 2 meninos foram concebidos ao mesmo tempo e seu pai era Isaque. Eram gêmeos, e embora Esaú nasceu primeiro, Deus escolheu Jacó. Os judeus poderiam desqualificar Ismael dizendo que ele era diferente de Isaque, pois não nasceu da mesma mãe, e Agar era escrava, mas este argumento não servia contra Esaú. Aqui Paulo fala de Isaque, nosso pai. Nisto ele se identifica com seus compatriotas. Sendo judeu, ele teve de reconhecer que Isaque era pai de Esaú e Jacó. E não somente isto, mas ao falar de Rebeca, o apóstolo deixa claro que no caso de Esaú e Jacó não havia 2 mães, Agar e Sara, mas somente uma, Rebeca. Como Gênesis capítulo 25, versículo 21 revela, ela era estéril e Isaque orou ao Senhor para que ela pudesse ter filhos. Ismael foi o resultado de estratégia humana. Isaque foi o resultado de promessa e seus 2 filhos, a resposta à oração. Na medida em que o argumento de Paulo avança, torna-se cada vez mais óbvio que Deus não foi influenciado por deliberação fora de si mesmo. Deus não era restrito pelas leis da natureza. Rebeca tinha passado a idade de ter filhos, mas teve 2. Vemos claramente que Deus não estava limitado ao realizar os seus planos. Seu supremo poder e sua soberana escolha juntos moldaram o futuro da nação de Israel e das demais nações que descenderiam da linhagem de Abraão. Versículo 11. Muitas versões colocam este versículo ou parte dele entre parênteses, mas não fica claro se Paulo tinha a intenção de que houvesse uma digressão aqui, pois o versículo 12 não é uma continuação do final do versículo 10. Entretanto, o assunto do versículo 11 é claro e é, sem dúvida, a essência do argumento principal. Parece que Paulo está antecipando uma objeção dos judeus. Pode ser argumentado que Esaú provou que era um homem carnal e materialista e que Jacó, apesar das suas intrigas, era o melhor dos 2. Paulo não aceitou este parecer. A escolha de Deus foi feita independentemente das boas obras.
Ele não esperou para ver como Esaú e Jacó cresceriam antes de fazer a sua escolha. Antes dos meninos terem a capacidade de fazer o bem ou o mal, antes que seu caráter fosse manifesto, Deus deu preferência a Jacó. A escolha não foi feita baseada em obras, mas baseada no propósito de Deus em eleição. A escolha foi feita antes de Esaú e Jacó nascerem. O propósito de Deus é enfatizado. Mérito humano não entrou na questão. O apóstolo diz, segundo a eleição, não por causa das obras. Os que ele elegeu foram também aqueles que receberam a sua misericórdia. Se pudesse ser provado que qualquer tipo de obra foi levado em conta, a escolha de Deus seria limitada, não seria livre, e a sua misericórdia também não seria livre. Mas a vocação de Deus não foi influenciada de qualquer maneira por algo fora de si mesmo. Foi tudo de acordo com a sua escolha soberana para que o seu propósito, segundo a eleição, ficasse firme. O viver de Jacó em nada influenciou a escolha de Deus. A escolha foi feita antes de Jacó nascer. O chamado mencionado no final do versículo não é para a salvação, mas sim para aquilo que é o resultado do seu propósito e em eleição. Ele fez acontecer nas vidas dos escolhidos aquilo que ele determinou antes da fundação do mundo. Versículo 12. No seu argumento, Paulo agora passa da possível objeção dos judeus, baseadas em descendência natural, para considerar a doutrina da eleição. A história da nação declarou que Rebeca teve 2 filhos de Isaque. Numa reivindicação do direito de serem reconhecidos como descendentes de Jacó, era necessário levar em conta Esaú. Ele não poderia ser esquecido. Como se não tivesse direito, ele era filho de Isaque, tanto quanto Jacó. Além disso, em qualquer reivindicação de direitos baseada em descendência natural, Esaú teria o primeiro lugar, porque nasceu primeiro. A posição de Esaú, porém, foi decidida antes do seu nascimento, antes que os meninos tivessem feito alguma coisa boa ou má, como é destacado. Na eleição, mérito não entra na questão. Deus escolheu Jacó de acordo com o seu próprio propósito. O Senhor disse a Rebeca que havia 2 nações no seu ventre e que um povo seria mais forte do que o outro. A isto foi acrescentado a afirmação registrada por Paulo: o maior servirá ao menor, versículo 12. Quanto a Jacó e Esaú, a escolha de Jacó para a posição de primogênito não foi por causa de qualquer coisa que ele tivesse feito, mas para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. A razão por que Deus explicou para Rebeca o que aconteceria na vida dos seus 2 filhos, ainda não nascido, não é muito clara. Seria de se esperar que, com a aproximação do tempo do nascimento, Rebeca estaria totalmente ocupada planejando suas responsabilidades familiares. Conhecendo agora os capítulos posteriores da vida de Esaú e Jacó, podemos ver que a parcialidade demonstrada no lar por causa das preferências dos pais explica em parte porque Deus deu este aviso. Entretanto, apesar da astúcia de Rebeca, Deus controlou tudo e tudo aconteceu como ele dissera: o mais velho serviu ao mais novo. As conspirações dos homens não podem mudar a decisão da vontade de Deus. Todos tinham que reconhecer que Deus cumpriu a sua palavra. Ele já deixara claro que era a sua decisão que tinha sido determinante em relação a Esaú e Jacó. Versículo 13. O argumento do apóstolo quanto à eleição de Deus continua com uma citação da profecia de Malaquias. As palavras que Malaquias registrou e que Paulo citou: amei a Jacó, mas odiei Esaú, conforme a versão da Bíblia NVI, sempre tem causado muita dificuldade. Muitos têm tentado
atenuar o significado da palavra odiei, outros têm usado o versículo para afirmar o caráter de Deus. Quanto à palavra em Romanos, é necessário considerá-la à luz do argumento que Paulo apresenta no contexto, mas uma breve consideração do seu uso em Malaquias, sem dúvida, ajudará na compreensão da questão toda. Nos dias de Malaquias, alguns duvidaram do amor de Deus para com a nação de Israel. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Malaquias capítulo 1, versículo 2. Portanto, o encargo de Malaquias era provar o amor de Deus, e isto ele faz, voltando na história da nação até Jacó e mostrando que Deus o amou, não por qualquer mérito nele, mas segundo a sua eleição em graça. Esaú não estava incluído naquele amor e disse que ele foi odiado. Isto tem sido explicado como sendo a maneira como os hebreus descreviam a situação quando uma pessoa não era amada. Ódio era a única alternativa, não havia um meio termo. Veja Gênesis capítulo 29, versículo 31, Deuteronômio capítulo 21, versículo 15, e compare com Lucas capítulo 14, versículo 26, e Mateus capítulo 10, versículo 37. Alguns dizem que Paulo estava tratando com nações e não com indivíduos, visto que a palavra do Senhor a Rebeca foi que havia duas nações no seu ventre e que um povo seria mais forte do que o outro, Gênesis capítulo 25, versículo 25. Parece que Paulo tinha realmente ambos em mente, os indivíduos e também as nações que eles representavam. Isto concorda com o seu argumento. Ele estava combatendo o que poderia ter dito contra Deus pelos judeus, que ele não tinha cumprido as suas promessas à nação. Se a expressão aborreci Esaú significa odiei ou amei menos, não afeta o argumento do apóstolo. O que ele havia dito era que nem todos os que são de Israel são israelitas, versículo 6, e aqueles que pudessem traçar a sua linhagem até Jacó, o Abraão, não tinham mais direitos com Deus do que os descendentes de Ismael ou de Esaú. O que Paulo destaca é que os judeus não tinham razão para reclamar. Se Deus escolheu um e rejeitou outro, é seu direito em assim fazer que ele será totalmente justo e coerente, do começo ao fim. Quanto à questão se houve reprovação na afirmação aborreci Esaú, e muitos afirmam que este é o texto principal sobre este assunto no Novo Testamento, as Escrituras são claras quando Deus diz: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Ezequiel capítulo 18, versículo 23. E no versículo 32, novamente ele afirma: porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Comentando este versículo 13, Dennen diz o seguinte: não seria correto dizer que Paulo se refere aqui à salvação ou à perdição eterna de indivíduos como um decreto irrestrito de Deus, que não tem relação com o que eles são ou fazem, mas depende simplesmente da sua vontade inescrutável? Morris cita Nigre da seguinte forma: os homens pensam que se tudo depende da mão de Deus e da sua vontade, não há nada que depende dos homens. Portanto, não podemos mais falar da sua responsabilidade ou vontade. Paulo não admite esta alternativa. Ele pode afirmar as duas coisas ao mesmo tempo e, no presente, argumenta: ele não está preocupado em como as duas coisas se relacionam uma com a outra.